Olá a todos, tudo bem? Aqui Rafael Vitola Brodbeck Olá, aqui é a Aline Brodbeck. e nós estamos para gravar uma aula para você sobre comunicação no casamento, sobre não perder a conexão do casal e também com Deus, né? Vamos direto ao ponto, né? Nós já viram algumas aulas nossas aqui sobre família, sobre a teologia do matrimônio, sobre o que a igreja entende como casamento cristão, educação de filhos, namoro também, sexualidade. Já viram uma série de conteúdos que nós já passamos, quer a Aline gravando sozinha, quer gravando em casal, quer eu gravando sozinho. Hoje nós vamos gravar em casal e, como diz direto ao ponto, o casamento não é brinquedo, o casamento é uma coisa séria, certo? Não é um passatempo. E justamente porque é uma coisa séria, ele não tem facilidades, tá? Não estamos com isso dizendo que o casamento, por ser uma coisa séria, deve ser uma coisa chata, uma coisa enfadonha. E por dizer que não é uma coisa fácil, nós não estamos com isso identificando como se fosse um desafio sobre-humano. Porque se fosse sobre-humano, não seria dado por Deus a própria natureza das coisas. Nós não precisamos da graça de Deus, por exemplo, para ter um casamento. Você faz parte da lei natural, ainda que, claro, a graça possa ajudar. Essa falta de facilidade no casamento é próprio daquilo que importa na vida. Trabalhar não é fácil, estudar não é fácil, criar os filhos não é fácil, estabelecer boas amizades profundas também não é fácil. Tudo que custa, tudo que importa custa, tudo que custa é porque não é fácil. Então, nós temos no casamento uma convivência diária com alguém que tem defeitos, que tem manias, opiniões muitas vezes diferentes das nossas. Nós também temos as nossas manias, temos os nossos defeitos, e quem entra achando que o casamento tem aquele felizes para sempre que deve existir realmente, mas que esse felizes para sempre vem de graça, está se enganando. O feliz para sempre é possível, é bem possível, mas ele precisa de esforço da nossa parte. Precisamos de coragem, precisamos de honestidade, precisamos de entrega, de sacrifício, de amor para enfrentar qualquer coisa juntos, né? Isso aí. Então, alguns pontos que nós temos a considerar nessa aula, né? Em primeiro lugar, comunicação e resolução de conflitos, para que a gente não perca tempo, não fique só teorizando, porque já temos outras aulas em que demos a teoria, demos a base. Agora nós temos que trabalhar algo bem concreto. Ninguém é vidente, né? Se a outra pessoa não fala, o outro não adivinha. Aliás, esse é um erro muito comum, né? Porque homens e mulheres são biologicamente, psicologicamente, emocionalmente totalmente diferentes. E essa diferença, ela tem que ser usada para se complementar, não para se afastar, né? Então as mulheres às vezes tendem a achar, mas como que ele não vê isso? É tão óbvio, né? É como um homem quando abre uma geladeira e diz: eu não achei a margarina. E a margarina, aos olhos da mulher, está gritando ali. Mas realmente eles não conseguem ter a visão que nós mulheres temos. Por quê? Porque são diferentes, então eles não captam as sutilezas que nós mulheres conseguimos captar. Exatamente. Então, quando nós não entendemos muitas vezes a personalidade do outro e a característica típica do masculino e do feminino, nós já começamos a errar na nossa comunicação. E claro, não é preciso com isso dominar psicologia, altas teorias de temperamentos ou de personalidade, embora, claro, isso ajude bastante, tá? Isso ajude muito. Nós temos muitos livros sobre esse tema, principalmente traduzidos em português ultimamente, graças a Deus, graças ao esforço editorial de muito boas pessoas. Mas não é preciso simplesmente um estudo muito aprofundado para saber aquilo que o bom senso nos mostra, né? Até porque tem muita gente que estuda e não consegue colocar em prática. Na verdade, comunicação no casamento é isso, é abrir a boca, mas abrir a boca com respeito, não é abrir a boca para xingar, não é abrir a boca para mostrar que o óbvio que eu vejo o outro deveria ver e, portanto, faltar com respeito com o outro que não vê aquilo que eu considero óbvio, né? Então,
eu preciso demonstrar aquilo que eu penso, eu preciso demonstrar aquilo que para mim muitas vezes é óbvio, com amor, com respeito. A minha mulher não é minha inimiga, né? Se eu só grito, ou então o contrário, né? Porque é próprio de temperamentos mais quentes gritar, mas é próprio de temperamentos mais frios não gritar, mas guardar tudo. Então, se eu só grito ou se eu guardo tudo, para mim e não falo, nada vai para frente. Então, nós temos que evitar esses dois erros. Deixar de falar é um erro, e falar agredindo o outro também é um erro. Nós temos que evitar isso aí. Exatamente. E algo que é muito importante, além do saber falar, é saber o momento para conversar. Principalmente quando o casal tem filhos e filhos pequenos, né? O marido chega esgotado do trabalho, a mulher tá esgotadíssima cuidando de criança o dia inteiro. Aquele não é o momento do casal discutir nada, conversar nada, a não ser um oi, tudo bem, vamos descansar um pouquinho, né? E um dar espaço para o outro, dar uma respirada, uma descansada, se revezar nisso aí. Quando as crianças estiverem dormindo, depois que os dois jantaram, vão sentar confortavelmente, pensar bem e aí sim conversar. A gente não fala tantas vezes de quando você está falando de criação de nenês, né, de bebês para o resto do Brasil, de que eles têm que estar com as necessidades básicas atendidas, por exemplo, para ir na missa, para ir numa festa, para ir em algum compromisso social. Isso é a mesma coisa. Obviamente, nós não somos bebês, não precisamos ser mimados, né, num sentido, digamos assim, mais cheio de detalhes para isso. Mas nós temos, como seres humanos, algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas. E também nós temos a tendência ao mal, tá? Não vamos romantizar as coisas. O pecado original deixou em nós sequelas. Ainda que o pecado seja perdoado pela graça de Cristo conquistada na cruz e transmitida a nós nos sacramentos, especialmente o batismo, a consequência do pecado original, que é a concupiscência, a tendência ao mal, ela permanece como uma forma do homem unido à graça de Deus lutar e ter mérito. Então nós temos essa tendência ao mal. O pecado original inaugurou, e isso permanece mesmo no justificado, mesmo no salvo, mesmo no perdoado, mesmo na alma regenerada, na alma santa, uma guerra civil interior em que todas as faculdades do homem, a inteligência, a vontade, as paixões, os apetites sensitivos, eles estão lutando um contra o outro em vez de estarem em harmonia, né? A vontade submissa à inteligência e ambos mandando os apetites, por exemplo. Não é isso que ocorre. A gente precisa de um esforço humano, natural, ajudado pela graça, para fazer isso. Então, se nós temos essas tendências erradas, essa guerra civil interior instaurada, então é óbvio que nós precisamos também ter essas necessidades básicas, não como um bebê, saciadas, ou seja, nós precisamos de ferramentas naturais para impedir que uma discussão ocorra. Então, o momento adequado, como a Aline falou, também é importante, não só o falar, o como falar, mas o onde falar e o quando falar. Muitas vezes, quando nós estamos dizendo que nós não podemos calar, não é que nós não temos que procurar desenvolver ferramentas para que a sabedoria nos instigue o momento que sim existe, não para calar para sempre, mas para aguardar o momento oportuno. Né? Os problemas de um casamento são como pedras. Só que se a gente deixar essas pedras para trás no caminho, corre o risco de, se não nós mesmos tropeçarmos, os nossos filhos. Isso atrapalha uma família. Mas também não é para usar a pedra para atacar um no outro, não, tá? Vocês vão junto pegar essa pedrinha e decidir o que vão fazer com ela. Erguer um castelo. De preferência. Nós temos alguns desafios nesse sentido, né? Por exemplo, já foi falado, falar na hora errada. Nós não podemos ter isso. Falar com o tom errado. Às vezes eu quero falar uma verdade, mas o modo como eu falo coloca tudo a perder. Então falei com o tom errado. Interpretar mal o que o outro disse. Interpretar mal o que o outro não disse. Porque se ele está em silêncio, é porque deve estar pensando em ser vergonhice, ou porque está falando mal de mim, né? Hoje eu vi mesmo um meme que a namorada dizia, como é que é? Ele tá quieto, ele deve estar me traindo. E na verdade ele está pensando só em corrida de empilhadeira. Vê coisa de homem. Empilhadeira, sabe, do supermercado, aquelas máquinas que
que levantam as coisas, colocam os fardos no lugar, nos macro-atacados, ou em indústrias, em fábricas, né? Empilhadeiras. Então, como é que alguém faz corrida de empilhadeira? É pro homem, basta ter motor e roda para a gente poder fazer uma corrida. Tá? Então, a cabeça do homem pensa diferente mesmo. Então, vamos parar de supor a maldade do outro. A gente tem que supor o bem. Isso faz parte do princípio da caridade. E a caridade, embora seja uma virtude teologal, então, portanto, como virtude mesmo, ela é dada por Deus, tem que estar na graça e tudo, existem virtudes humanas que não são a caridade em si, mas que estão conexas com essa caridade, de alguma forma, ou expressões humanas da caridade, que não dependem da graça. Um amor, digamos assim, mais comezinho, mas esse amor comezinho, rasteiro, ele é o suficiente para nós termos o pensamento bondoso acerca, não somente de todos os outros, mas notadamente daquela pessoa que nós escolhemos, né? Ninguém nos obrigou a estar junto conosco, que nós amamos, que nós entregamos a nossa alma, entregamos o nosso corpo também. Né? E um outro desafio que nós temos ainda nessa questão da comunicação, preferir ganhar a discussão do que resolver o problema. É aquela história, né, que é ter paz ou ter razão. Um pouquinho mais profundamente falando sobre isso, não exatamente ficar quieto, né, ter paz e deixar as razões de lado, não. Mas ele também não precisa ir a extremos, né? É saber o momento certo e conversar de maneira correta, no tom correto. Uma coisa que nós costumamos aconselhar um casal é meditar naquilo que se vai falar. Antes de falar, não fala o que vem na cabeça, tá? Segurar a língua. Nossa Senhora, exemplo de mulher mais virtuosa não existiu na Terra. Principalmente sanguíneos, né? Tem que segurar mais a língua. Ela guardava tudo no coração, né? Então, e meditava sobre aquilo. Então é isso aí, a gente tem que, tanto homem quanto mulher, tá? Meditar no coração, guardar no coração e meditar, para depois levar para o outro. Primeiro, às vezes o problema se resolve no decorrer do tempo. E se não se resolver, saber como levar para o outro, né? Não despejando em cima do outro a minha mágoa, a minha dor, a minha frustração, mas sim o problema que deve ser resolvido. Então a Aline já começa a dar soluções mais práticas, né? E dentre essas soluções práticas, o que me ocorre também, vamos bater novamente nisso, já tínhamos falado quando estávamos teorizando e também na questão dos desafios, a hora certa, né? Resolver conflitos, resolver problemas depois que as emoções esfriaram, né? Não conversar com a cabeça quente, né? No calor do acontecimento. Muitas vezes a gente tem aquele princípio, né? Não dormir brabo um com o outro. Olha, muitas vezes ele pode ser verdadeiro, tá? Para quê? Porque as pessoas não terminam o dia bravos. Na maioria né? das vezes. Na maioria das vezes, a maioria dos casais. Vamos resolver, beleza. Mas se o conflito for muito intenso e a pessoa estiver realmente com a cabeça muito quente, é melhor dormir e descansar, sabe? É melhor dormir e descansar, porque às vezes silenciar. Primeiro porque vai meditar naquilo, né? Vai guardar as mágoas, mas não vai ficar alimentando as mágoas, tá? Vai esquecer, vai tentar dormir. Às vezes as brigas ocorrem porque a pessoa está cansada. Então um descanso ajuda. É como aquela louça suja da noite, né? Que o ideal é deixar lavadinho pronto para outro dia, para iniciar tudo ok. Mas às vezes a mãe tá tão esgotada que o real não permite. Ela botou aquela louça suja dentro da pia, tapou com um paninho e disse: hoje deu, eu tô esgotada, estou exausta, a criança tá doente, eu preciso deixar isso de lado. Assim como a discussão, às vezes a gente precisa botar um pano, deixar acalmar um pouquinho e depois retoma com força total. E isso não precisa ter muita sabedoria sobrenatural para isso, né? Basta ter um pouco de bom senso. O problema é que as gerações atuais parece que esqueceram o que é bom senso e precisam retomar isso. Isso se retoma também com leitura clássica, sim, também com formação de bons hábitos, também, mas pensar um pouquinho, sair um pouco de si, pensar no outro, a regra de ouro, né? Fazer o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Isso aí já vai ajudando a gente a ter o bom senso para saber se é hora de discutir, se é hora de deixar a emoção esfriar, se a cabeça ainda está quente o suficiente, né? Outra dica que eu costumo dar é quando o casal não consegue mais dialogar sobre problemas que precisam ser dialogados, o melhor é escrever. Escreve uma carta, mas não entrega de pronto, né, para o outro. Leia essa carta.
deixa parado, no outro dia lê de novo, reescreve, já vai ver que, ó, isso aqui não precisa estar, isso aqui também não. E depois, ou fala o que já tinha escrito corretamente, com calma, ou reescreve, né, de maneira pontual e tudo mais, tranquilamente, e entrega para o outro. Ótimo. E isso tem muito a ver com a clareza, né? Nós precisamos ser claros no nosso diálogo, claros quando falamos, né? Dizer o que nós pensamos, dizer o que nós sentimos, assim, sem rodeios, mas também sem aquele discurso tão direto que acaba ferindo, né? Nós não precisa ser cheio de detalhezinhos, veja bem, fazer rodeios, não precisa isso aí, sem frescura. Mas também sem achar que o rechaço da frescura é uma autorização para que a gente seja grosseiro com o outro. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Sem rodeios, mas também sem atacar. E claro, uma escuta de verdade. Não interromper o outro. Entender o lado do outro antes de responder. Se algo não ficou claro no diálogo, procurar, tá, mas eu não entendi, me explica isso, eu gostaria de saber. Antes de dizer, não, mas tu tá errado, o que tu tá pensando? Não, calma, não é teu adversário, não é teu inimigo político, né? É tua esposa, é o teu marido. E alguém tem que parar, né? Numa discussão, alguém tem que parar. Não fique esperando que o outro vá, né? Tente. Eu sei que às vezes a injustiça que tá proferindo da boca do outro dói muito, mas às vezes é melhor engolir a seco, deixar passar e depois conversar. Dizer, ó, amor, tu me magoou quando tu falou isso e isso, porque não é verdade, né? Depois que passou. Até o outro vai refletir, vai ver que realmente pisou na bola e tudo mais. Ou deveria. Ou deveria. E se não consegue, então, que faça um exame de consciência para saber onde é que está errando. O ponto 2 da nossa reflexão é a gestão das expectativas, tá? E do perdão no casamento. Nós podemos ter expectativas, é natural, é do ser humano, né? Eu tenho expectativa de que eu vá conseguir uma promoção no meu trabalho, eu tenho expectativa de que nós vamos conseguir juntar um dinheiro para trocar de carro, normal, tá? Tenho expectativa que os meus filhos não façam muita cagada na vida, normal, tá? Agora, expectativa alta demais pode ser uma armadilha, principalmente no casamento. Ninguém casa com um anjo, e mesmo 1/3 dos anjos é demônio, tá? Então, ninguém casa com um anjo, a gente casa com seres humanos. Seres humanos com suas qualidades e com seus defeitos. O ser humano cheio de falhas por conta do pecado original e da herança do pecado original, daquela guerra civil interior, da qual nós já falamos, e que se expressa exteriormente também. Quando essas falhas próprias do ser humano aparecem, então é hora do perdão. As pessoas, lembra quando algumas pessoas diziam, quando vocês namoraram, o que vocês viram um no outro a ponto de casar e que vocês dão de ensino para as pessoas que querem casar para saber se é a pessoa certa ou não. A gente é muito racional ao dizer isso. Eu vi na Aline e ela viu em mim. Eu vi muita beleza, isso sim. Agora, além da beleza, né, que é uma coisa estonteante, o que eu vi também? Eu vi qualidades que eu gostaria que tivesse na pessoa para estar do meu lado e vi defeitos que eu seria capaz de tolerar. Claro que no âmbito da caridade a gente tem que tolerar alguns defeitos e combater outros, mas assim, eu não sou chamado a uma guerra, a uma cruzada contra minha namorada, contra minha esposa. Então, é óbvio que eu sabia que ela tinha falhas, como ela sabia que eu tinha falhas. Mas as falhas que eu tenho, ela é capaz de tolerar, e as falhas que ela tem, eu sou capaz de tolerar. E essa tolerância não é uma tolerância simplesmente passiva, é uma tolerância ativa que tem a intenção, porque tolerância não é aceitação, viu? Nós não estamos aceitando os defeitos. Nem anuindo. Não é a anuência ao defeito. Até porque a gente não tolera o bem, né? O bem a gente aceita. A gente não tolera o bem. O que a gente tolera é o mal. Só que a gente tolera o mal em vista de um mal que pode ser maior. Então a tolerância do mal menor. Então quando a gente diz que a gente tolera alguns defeitos do outro, é na medida em que a gente sabe que tem outros que a gente não tolera, e isso vai de casal para casal, de pessoa para pessoa, tem os seus valores negociáveis, e também porque sabe que mesmo tolerando, aquele defeito não deixa de ser defeito, aquela falha não deixa de ser falha, e nós esperamos sim que sejam corrigidas, mas não vão ser corrigidas
por mim as falhas dela. Eu tolero as falhas dela e a encho de amor e conversando com calma, com gentileza, eventualmente, pontualmente, num caso concreto, muito específico, mostro essa falha para que ela queira se corrigir, e o que ajuda ela a se corrigir é, além de tudo isso, do modo como eu estou gerenciando as coisas, ela perceber o meu esforço em corrigir também as minhas falhas. Da mesma maneira, ela em relação a mim. Quando a gente está namorando, né, como o Rafael bem colocou, tem que haver um alinhamento de ideias, né, de ideias e ideais. Ou seja, o casal tem que sonhar junto. Eles vão construir uma vida juntos. Ainda que seja casando com nada, né, como nós casamos apenas com uma cama de casal, ainda que seja casando com tudo. Mas não se Que não quer dizer que a gente casou assim como um mendigo, né? Não, é que a gente deu prioridades para outras coisas. Né? Eu já estava ganhando salário. A questão toda é que não se trata apenas das questões materiais, se trata principalmente da questão espiritual, em primeiro lugar, né? Ajudar o outro a ser santo, ajudar o outro a levar ele até o céu, ainda que tenha subsídios materiais e determinadas outras fontes que auxiliem esse casal na construção disso, mas nada disso deve se opor, sim, auxiliar. Esses sonhos devem ser auxílio para que eles possam ajudar um ao outro ao chegar até o céu. Perfeito. Então, no momento em que eu vejo, né, o meu cônjuge com defeitos que estão sendo gritantes e que vão atrapalhar muito mais a ele do que a mim, que com certeza acaba atrapalhando ao que convive ao lado, por exemplo, uma pessoa de temperamento muito passivo, muito desleixada, muito preguiçosa, vai fazer com que isso atrapalhe, né? Não só dentro de casa, que não vai auxiliar e que não vai tomar uma atitude, que não vai ser talvez um homem de ação ou uma mulher que reaja, mas principalmente a vida espiritual, que vai ser um desleixado, um preguiçoso, um morno, né, que não vai conseguir superar esse degrau de dificuldade para evoluir na sua vida espiritual. E reflete dentro de casa. Então, eu tenho que pensar não somente em como isso é ruim para mim e atrapalha dentro de casa, mas sim como atrapalha ele, como atrapalha o outro, né? Como uma pessoa muito explosiva, muito irada, muito brigona, como eu posso auxiliar essa pessoa a melhorar? Pois afinal de contas, quando nós casamos, nós nos tornamos um só. E essa carne que está do meu lado, eu não posso desprezar, eu não posso só dizer assim, vou cuidar de mim, da minha vida, da minha santidade, dos meus erros, e ele que se exploda. Não é isso que o exemplo de tantos santos, né, que nos deram, e não é isso que Cristo espera de nós. E quando a gente quer resolver um problema e a gente vê um defeito no outro ou uma falha, a gente tem modos de fazer isso aí, né? Assim, para ser uma coisa muito prática, né? Ontem a gente estava dando uma mentoria e tu desse esse exemplo, eu gostei desse exemplo, né? Que, claro, tu exageraste, né? Disseste que estava gorda e não estava, nunca esteve, mas... Eu não disse né? isso. Mas, assim, quando muitas vezes a gente sempre fez exercício, sempre fez musculação, eu e a Aline, mas tem vezes em que um não tá tão assim empolgado e aí vai deixando. Tão em forma. Não disse isso. Mas em determinado momento a Aline disse que não estava indo muito na musculação e eu estava indo mais. O que eu fiz? Eu comecei a ir mais ainda do que eu ia, até porque eu estava num tratamento de remissão de diabetes, né? Então eu precisava disso aí para criar mais sensibilidade à insulina e tal. Precisei fazer um programa mais intenso de musculação, mais sério, levar mais sério a minha vida esportiva, digamos assim, fazer treino de musculação todos os dias, em vez de 3 ou 4 vezes, fazer mais exercício aeróbico também no contraturno, enfim, levar a sério uma vida fitness, né, aliado a uma alimentação. Não fui dizer, tu tem que fazer, porque onde é que você se viu? Não. Claro que às vezes eu convidava, vamos lá, vamos fazer? Não. Mas além do meu exemplo, o exemplo arrasta, fui lá e dei uma legging para ela nova, além das que ela já tinha, né? E claro que isso aí a motivou. É óbvio que sim. Agora, eu também sei que a Aline é virtuosa o suficiente
para não deixar depois, 3 meses depois, não ir mais, esperando que eu dê outra legging, para que ela tenha uma coleção de leggings novas e bonitas. Por quê? Porque ela é virtuosa o suficiente para saber não usar isso aí para ganhar presentes, para ganhar coisas, entendeu? Então, no fundo, quase todos esses problemas de comunicação, de não entendimento do temperamento, da personalidade, de falta de bom senso para saber a hora de conversar, o modo de como conversar, como dar um presente como essa legging, por exemplo, outra coisa. No fundo, o não entendimento disso aí é pura decorrência de imaturidade. E sabe o que acontece muitas vezes? Por que o cristão bate muito nessa tecla da caridade? O que é a caridade? É se colocar no coração do outro, é compreender a dificuldade do outro. Então, às vezes, o outro está irritado, está brabo, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Então, ele explode, ou ele é mal educado, ácido, e sabe que o outro às vezes está precisando? Um lanchinho, né? Principalmente os coléricos, né? Tem que comer para colérico precisa de carne fleumático e carne, também, né? vocês me entendem. Por que a gente fala no questão do temperamento, fazendo um parênteses aqui no que a gente está falando? Porque quanto mais a gente conhece o outro e a si mesmo, facilita muito a comunicação, né? Voltando ao tema que o Rafael já tinha dito, é interessante sim que vocês estudem sobre isso também, tá? Mas principalmente também entender a psicologia humana, compreender o outro. Nossa, às vezes é só um lanchinho, é só descansar. Deixar o marido chegou nervoso do trabalho, o homem tende a não externar os seus problemas mais internos, né? Ele vai lá naquela caverninha dele e entra e não, às vezes não sai. Então deixa chegar do trabalho, deixa descansar um pouco, come, descansa. Ok, aí agora sim, ó, agora pega as crianças porque é o meu momento. Por quê? Porque um casal, ele tem que agir como um time, uma equipe, né? Não um contra o outro. Nós não somos adversários, nós somos um time, nós somos uma equipe, nós queremos vencer juntos. Vamos elaborar essa estratégia, né? Então a gente faz isso, dá um momento do outro. Ou o Amor, comprei chegou, carvão e tem lenha, faz um churrasco para nós, né? Uma coisa do tipo. O marido chegou e viu que, ao contrário, o marido chegou e viu a mulher tá esgotada, ou a mulher chegou do trabalho muito esgotada, ou tá com um nenê pequeno, né? Ele vê assim, ó, é um farrapo humano, não deu tempo dela ir no banheiro, né? Ele vai lá, deixa as crianças comigo. Nossa, aquilo soa melhor que um buquê de flores, né? Não que não tenha que dar de vez em quando um buquê de flores, mas muitas Já me deu a vezes, dica para hoje, viu? Muitas vezes, lavar uma louça para a esposa, deixa comigo que eu assumo as crianças, toma o teu banho, descansa, vai lá, hoje é o dia de tu sair com as tuas amigas? Vai. Hoje é o dia, amor, hoje é o dia que tu vai, tu gosta de jogar uma carta com os meninos? Vai, jogar um futebol, ok. Claro, isso não pode ser um hábito de todos os dias, mas eventualmente compreender que o outro também é um ser humano e tem as suas necessidades e precisam ser atendidas, né? Ótimo. Então, às vezes, como o Rafael falou, estamos como crianças sem saber dizer. O meu filho de 5 anos, recém que ele está aprendendo a dizer, estou com calor, acho que eu estou com sede. Senão, quando ele era menor, eu tinha que dizer, ó, toma água, vamos tirar essa roupa, vamos botar outra, né? Mas às vezes nós estamos tão sobrecarregados de estresse, de coisas na nossa cabeça, de problemas da vida, que nós não lembramos que nós precisamos tomar água, fazer exercício, descansar, ir ao banheiro, coisas básicas. E aí o outro chega, o outro também tá assim, e é caminho cruzado, pronto para uma briga. Nós casamos um com o outro, não um contra o outro, né? Desafios nesse ponto, além da falta de reforçar essa questão da falta de comunicação, né? Muitas vezes nós criamos imagens perfeitas do cônjuge, imagens essas que não correspondem à realidade. Outro desafio, nós guardamos mágoas e relembramos erros do passado, né? Ah, mas aquela vez com a tua mãe, aquela vez tu fizeste isso não sei aonde, tu me disseste isso, eu não esqueço do que tu me disseste. Parem com isso, pessoal, tá? Rancores e mágoas vão destruir o coração de vocês. E agora fazendo um outro parênteses, né? O Rafael falou, porque mágoa com a mãe, porque isso aqui. O casal às vezes tende a trazer isso para dentro do relacionamento, problemas externos. A família, a tua família, a minha família. A tua gente, é muito pior ainda, mais do que a família. Isso é coisa da tua gente, né? Nossa, as pessoas, isso é horrível, as isso é horrível. Se tratam muito mal, tá? Isso daria uma outra aula, né? Família do cônjuge.
né? A gente se casa também com a família do cônjuge. Mas o que eu quero falar não é sobre isso, eu quero falar sobre questões externas, tá? Sabe por que vocês trazem questões externas para dentro do relacionamento e montam nessas questões como se fosse um cavalo de batalha? Porque a coisa tá mal entre vocês dois, entre o casal, o alinhamento do casal em si. O casal tem que ter momentos de felicidade. E o que acontece com os casais? Eles só têm momentos de passividade e agressividade, na maioria das vezes, tá? Então isso distancia o casal. O casal tem que se esforçar. Se ele consegue que alguém fique com as crianças e consegue sair, que seja para dar uma volta na praça, só os dois, né? Uma vez a cada 15 dias, já é ótimo, renova o casal. Não digo que tem que ser sempre, porque a família é importante estar unida, mas o casal precisa de momentos só os dois. E momentos bons, não que seja momento, 10 minutinhos, né? Vai no intervalo do trabalho, leva um pãozinho de queijo, vamos sair tomar só um cafezinho rapidinho juntos, vamos almoçar hoje juntos, só nós dois, vamos. E aquele momento ser legal, conversar sobre trivialidades, sobre as coisas que acontecem na nossa volta, mas não sobre os problemas em si. Não que não tenha que ter um momento de conversar às vezes sobre o problema, mas vocês têm que ter um momento do romance, da intimidade, do toque. É importante isso aqui, ó, um tocar no outro durante o dia, tá? Essa conexão que tem que ter o corpo do outro, tá? O beijinho, para chegar de noite, os dois ter a intimidade, que também é fundamental. Isso não pode deixar de existir no casamento. Vocês não são amiguinhos, né? Uma vez o Ítalo Marcilli fez uma frase que eu sempre repito, sempre digo que foi ele que fez, porque foi mesmo, e porque foi muito inspirada, que a admiração sem atração é amizade. E atração sem admiração é safadeza, tá? E um casal não é... Ele não tem que se resumir nem... Ele tem que ter amizade e tem que ter safadeza. Ele tem que ter admiração e a atração. Precisa disso. E esse é o terceiro ponto, a Aline já adiantou, né? Que é manter a conexão emocional e também espiritual ao longo dos anos. As pessoas falam, ai, a rotina atrapalhou. Para com essa bobagem. A rotina é o positivo, tá? A rotina é uma inimiga do casamento. Isso é uma bobagem, tá? A rotina é a vida acontecendo. Rotina é para que a gente consiga resolver. Eu tenho rotinas no meu trabalho como delegado de polícia. Se eu não tiver essas rotinas, por exemplo, as rotinas do que fazer. Pela manhã eu vou despachar tal coisa, pela tarde. E claro que faz parte também de uma teoria da rotina, um preparo para viver quando a rotina se faz necessário ser afastada. Rotinas de investigação também, investigação de estupro. Eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro, pedir perícia, ouvir tal pessoa. Tem uma rotina, tem um manual de procedimentos. Tem uma rotina em casa, uma rotina numa faxina. Eu não posso limpar a parte de baixo e depois limpar a parte de cima, porque a parte de cima vai sujar a parte de baixo. Tem uma rotina para fazer isso. Rotina de banho. Né? Eu tenho um modo de tomar banho. A questão não é nem 8 nem 80. Não é viver como um casal de adolescentes, achando num filme romântico, né? Da Meg Ryan e tal, achando que um dia vocês vão estar voando... Anos 90, aí nos entregamos. Né? Um dia vocês vão estar voando num balão pelos campos da Holanda, no outro vocês vão estar com a mochila caminhando na Nova Zelândia, juntos, desbravando, aí vão no Nepal. Gente, fugindo de cangurus até ter conversa com monges budistas. Tá, isso aí, achar que viver assim é o que vai motivá-los é imaturidade. Como achar que o casal tem que seguir sempre exatamente a mesma coisa e nunca ter algum momento diferenciado, porque vai dar trabalho, porque ele não merece, porque eu não aguento mais? Isso também é viver com comodismo, isso mata. Parafraseando o Nosso Senhor, né? A rotina é feita para o casal e não o casal para a rotina. Então tem que ter rotina, mas essa rotina não pode escravizar e nós temos que ter sabedoria e bom senso para saber identificar o momento de não viver na rotina naquele momento e como viver fora da rotina naquele momento e como retomar a rotina logo em seguida também. Né? Exatamente. E uma coisa muito importante que o Rafael falou, a questão da amizade, tá? Não percam isso. É muito comum, às vezes, o casal se distanciar tanto que começa a ter raiva, nutrir dentro de si raiva um do outro. Já olha com sentimento de raiva. Então, eles quebram aquela barreira da amizade e
às vezes o marido começa a desabafar e ficar muito amigo de uma colega de trabalho. E aí começa a ficar ruim. A mulher começa a ficar muito amiga, a mulher tende às vezes a ser amiga de outras amigas, muito Já mais é o do adultério que no coração, o homem isso, né? também. E aí ela começa a falar mal do marido para as amigas, começam aqueles memezinhos de bobagem, uma mandando para outra, começam a achar que viver como uma amiguinha de fazer festa é o mais legal da vida, né? Achar bom que outro homem na rua dê uma cantada nela, e aí começa a entrar a maldade dentro do coração. Por isso que é muito importante a gente manter também a amizade, né? E para ser amigo um do outro, tem que ter sinceridade. Então essa sinceridade e alegria tem que passar dentro do coração e da mente do casal, e de uma maneira, como nós falamos antes, retomando lá do começo, de uma maneira suave. Vamos conversar, né? E chegou do trabalho, também vamos conversar sobre coisas legais. O marido gosta mais de política, ele vai falar de política, nisso eu já não gosto tanto, mas igual tô ouvindo, aprendendo. Eu vou conversar sobre uma fulana que me ligou, que nasceu um nenê, que isso e aquilo, o marido não sente tão, acha tão, mas tudo bem, tá se informando, vou trocando conversa. Mas a tua prima, aquela, o fulano, né? Então, isso é a amizade, sabe? É pequenas coisas. Ou às vezes, como os casais antigamente faziam, no interior é muito comum, sentavam na frente de casa e ficavam um do lado do outro, às vezes quietos, alguns momentos, silêncio. olhando, contemplando. As pessoas não sabem mais fazer silêncio, né? Elas não sabem Exatamente. meditar, não sabem refletir. Eu não sei rezar, não sei ouvir a Deus, tu não deixa Deus falar? E outra coisa, não sabem estar juntos sem o celular na mão. Esse é um matador de casais, tá? E ladrões de corações, porque aí vocês começam a comparar a fulana, né, a Virgínia, como é que é o nome das outras blogueiras? Lá sei não eu. Sei. Blogueira é tu pra mim. Da vida real, que não é vida real, uma vida fantasiosa, tá? E começam a se comparar. Não, mas o Rafael é assim, né, e tal. Só que... Olha o fulano, sempre cheiroso. As pessoas têm até o cheiro na foto do Instagram, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, mas por dois motivos. Ou vocês não estão, primeiro, vocês não estão cuidando da grama de vocês. E o segundo Às vezes motivo, é mais verde mesmo a do vizinho, mas porque vocês são porcos e não cuidam. Né? Vocês também estão olhando demais para a do vizinho e esquecendo a de vocês, tá? Larguem aquele celular. A do vizinho pode ser mais verde, mas é do vizinho, ponto. Aquilo não lhe interessa, aquele conteúdo não lhe interessa. E quando tá com um casal, né, só vocês dois, esqueçam, vamos conversar, larga o celular, vamos conversar só os dois. Então peguem juntos e olhem juntos e vamos conversar juntos sobre um assunto específico. Olha aqui, vamos ver junto, vamos rir junto de meme, vamos não sei o que, sabe? Isso é amizade. A Sagrada Escritura fala, bebe água da tua própria cisterna, né? Bebe água do teu próprio poço. Não fica olhando que o poço do outro é melhor, mais bonito, tá? Te inspira no poço do outro para talvez fazer o teu poço ficar mais bonito, né? Mas aí depende de ti também dessa construção. Então, vocês precisam de tempo, né? Esse é um dos desafios desse terceiro ponto, né? Falta de tempo para o casal. Tempo é questão de prioridade. O nosso tempo deve sempre ser vivido em função da eternidade. Então, as escolhas que nós fazemos de tempo têm a ver com a prioridade que nós damos àquelas coisas. Eu preciso trabalhar? Claro. Eu preciso me informar? Claro. Eu preciso rezar? Claro. Mas eu também preciso estar com a minha esposa. Certo? É parte da minha vocação. Inclusive, é parte do meu relacionamento com Deus estar com ela. Assim como o monge tem que ter tempo de convivência com a comunidade e tempo no claustro. Porque é parte da essência da sua vocação de monge para se conectar com Deus. É parte da minha essência, da minha vocação como casado, ter momentos em que eu estou no claustro, né, na minha oração pessoal, eu e Deus, a Aline e Deus, ponto. Mas eu preciso também me conectar com Deus mediante a conexão com a minha esposa, que é parte da minha vocação. Então, não deixa de ser uma oração implícita, né? Não deixa de ser eu estar com a minha esposa para manifestar o amor a ela, que é a expressão do amor a Deus. Eu preciso ter tempo de casal, né? Eu não posso perder outro desafio, eu não posso perder o hábito de demonstrar carinho. Mas isso é lá no namoro, claro, para levar ela para o altar, e depois para manter. Eu não posso perder o hábito de demonstrar carinho. Mas o amor apaixonado é coisa de adolescente. Não! Baseado apenas na paixão pode ser apenas de adolescente, mas o amor que amadurece, ele não pode perder algo da paixão, só claro, uma paixão agora ordenada
ao apetite racional, que é a vontade, mas ela não deixa de estar lá como uma emanação dos apetites sensitivos, né? E outro desafio, afastar-se de Deus como casal, afastar de Deus como família. De modo que daí nós temos algumas soluções práticas, algumas das quais nós já demos nessa conversa que nós estamos fazendo com vocês. Priorizar momentos a dois, né? Tu tinha uma passagem sobre um jantar fora uma vez, como é que era? Sim, uma coisa que também é interessante que eu queria pontuar aqui é lembrar que, assim como a mulher precisa desse carinho, desse toque, ela também precisa estar agradável para que o outro sinta-se Convidado, motivado, né? sinta-se motivado a querer. Não adianta a mulher reclamar, mas meu marido não me dá um carinho, meu marido não me olha, não me dá um elogio. Mas como é que tu tá, a tua aparência, né? Tá lá com aquela... Moletom rasgado, né? Camiseta de político. Tá sempre com aquela leg feia, sempre Fedorenta. com o cabelo assim, né? Amarrado de qualquer jeito, não passa um batonzinho. Não tô dizendo para vocês usar salto alto dentro de casa, botar o melhor vestido da loja que tem, que vocês compraram para uma festa dentro de casa. Mas minimamente arrumada, com um batonzinho, né? Uma maquiagemzinha leve, quanto mais não seja, um brinco. E o homem também, não tem que estar um porco, né? perfuminho, Sejam apresentáveis. Né? Um pro outro, exatamente, um pro outro, porque o que vale para um vale pro outro também nesse aspecto. Mas principalmente a questão do muito visual. Né? Você mostrar pro outro que o outro importa, né? Se arrume. Ah, mas ele não valoriza. A gente sabe que tem homem que não só não valoriza, não enxerga, Como debocha, não né? elogia, como às vezes até maltrata e debocha. Mas vocês vão fazer isso para vocês, pela dignidade de vocês. Porque até mesmo porque quando vocês se enxergarem, né, num espelho, vocês vão se sentir melhor. Vocês sabem que vocês não são lixo, vocês são filhas do Criador. Como filhas de um rei, né, realeza são. Então tenham esse cuidado. E mais, essa questão do rezar junto, né, do estar junto, forte pela graça. O Rafael pediu para eu dar um exemplo. Uma vez o Rafael pediu para mim, nós morávamos numa cidade bem afastada dos nossos familiares, e pediu para eu... Não tinha ninguém ficar com as crianças, né? Pra gente sair, pra jantar... E aí ele disse pra mim, vamos jantar fora, te arruma. Eu fiquei pensando, nossa, maluquice, mas tudo bem, me arrumei, né? E as crianças, né? E aí ele, vou dar um jeito. E aí, quando eu desci, né, que a nossa casa eram 2 andares, os quartos em cima, ele tinha posto no quintal, né? No pátio, pro gaúcho é pátio, né? No pátio, ele tinha posto no quintal a mesa e feito um jantar. Então, isso... Champanhe ali, tudo, né? Exatamente. Jantamos fora. Jantamos fora. Fora da estrutura. Literalmente fora nós jantamos, né? Dá trabalho, mas eu vou ter que limpar porque o marido sujou tudo, né? Quando ele vai fazer comida, suja todas as panelas da casa, faz uma sujeira horrorosa. A bagunça é parte do tempero. Olha só, uma vez por semana, de vez em quando, tá? Aí depois só diz, amor, vamos, me ajuda aqui, lava as panelas e tal. Então, assim, ó, tudo bem, né? Pô, não desmotiva quem tá fazendo um ato bom pra ti. Como o homem não desmotiva quando a mulher botou uma sombra verde no olho e achou que tá arrasando. Calma, ela tá iniciando, tá? Tu achou estranho, ela nunca maquiou. Vai lá e diz, que bonita, amor, gostei, tá diferente, não precisa mentir então, né? Quer mentir, diz, Omite, então. Diferente ficou, hein? Dá Ela tem uma beleza exótica. Uma beleza exótica. Então é isso aí, sabe? Olhar o bom do outro. O copo é meio cheio dentro de um casal. Confiem um no outro também. Sejam muito parceiros um com o outro. São pequenas atitudes, né? Um abraço inesperado, né? Um roubar o beijo, vamos fazer com o namorado. Um eu te amo. Por que os casais perderam a capacidade de dizer eu te amo? Uma piada interna, uma bobagemzinha, aquele cruzar de olhos. Às vezes a Aline me olha e eu já sei e começo a rir. Eu já sei do que se trata. Né? Sobre alguma coisa, alguma situação. Isso é cumplicidade, pessoal. Vocês são carne um do outro. Né? E claro, para finalizar, rezar juntos. Num casamento forte que quer estar sobrenaturalmente enraizado, tem que buscar os meios ordinários da graça, que são a oração e os sacramentos. Então eu tenho que ter um relacionamento com Deus, e a minha esposa tem que ter um relacionamento com Deus, e nós dois juntos temos que ter um relacionamento um com o outro, e os dois com Deus, né? Rezar pelo relacionamento, rezar mediante o relacionamento, e os dois, como um relacionamento, entregarem-se diante de Deus.
Claro que esse rezar juntos, ele vai ser uma consequência da oração individual que cada um tem. Claro. Tá? Da oração pessoal. A minha oração pessoal é minha. A oração pessoal da Aline é dela. E a oração que a gente tem como casal, ela é consequência do relacionamento que cada um de nós tem diretamente e pessoalmente com Deus. Então vocês têm em mente que, quem está nos assistindo, nossa, Aline, eu luto, Rafael, eu luto, mas eu tô lutando sozinha. Eu tô assistindo sozinha. Eu não tô conseguindo, é só eu. Não, tá errado. Vocês não estão sozinhos, vocês estão com Cristo. Entendeu? E Cristo é o maior vencedor de todos. Cristo é o melhor lutador que vocês podiam escolher para estar do lado de vocês, tá? Então não se assustem, vocês não estão sozinhos. Pode demorar, a vitória pode vir muito tempo depois, mas ela virá. Nem que seja no céu, somente o céu, a salvação da minha alma. Ponto, paciência. Mas vocês estão fazendo o bem, vocês estão lutando. Fazendo Quem faz o bem, quem luta, deita a cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila, isso não tem dinheiro que pague, tá? E vocês estão crendo nessa pobre alma que está do lado de vocês, que vai ter alguma mudança, porque diante da oração e da batalha, do clamor para o Nosso Senhor, para uma família, as coisas não passam de qualquer maneira ou simplesmente, né, tranquilamente sem nada. Usem os meios naturais e usem esses meios também sobrenaturais para manter viva essa chama do amor, essa conexão, esse diálogo, e assim vocês vão poder fazer do casamento algo de uma antessala do céu para a felicidade sobrenatural e também aqui na Terra uma, por que não, felicidade também natural. Certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.